Como saber se uma profecia provém de Deus ou não? Os últimos dias, o meio evangélico foi sacudido, de alguma forma, se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais, uma profecia de um pastor sobre o tal cavalo amarelo do Apocalipse, que traria morte súbita, uma verdadeira calamidade, no dia 30 de março agora. Engraçado que eu estou sempre presente na internet e eu não soube sobre essa falsa profecia, não li nada sobre isso. Soube ontem à noite. Um amigo comentou comigo que eu fui procurar saber sobre essa famigerada profecia do cavalo amarelo. Mas, na verdade, eu estou passando por aqui, pessoal, para deixar para vocês. A Bíblia nos ensina a julgar as profecias. Há 4 regras de ouro para você saber se uma profecia provém de Deus ou não. E eu quero rapidamente ensinar para vocês aqui esse caminho das pedras, né? Como julgar uma profecia. Mas antes disso, deixa eu apenas deixar claro aqui. Eu sou pentecostal clássico, creio na contemporaneidade dos dons. Sei que Deus pode falar, usar um dos seus servos para nos trazer uma mensagem de advertência, uma mensagem de consolação. Mas é muito importante, principalmente para quem é pentecostal, para quem crê na atualidade dos dons, também saber lidar com esse tipo de coisa, porque não é a primeira vez que aconteceu e não será a última. Concordam? Então vamos lá. A primeira regra de ouro para você julgar uma profecia, essa regra de ouro está em Mateus, capítulo de número 7, versículo 15 ao 16. Jesus diz nesse versículo que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, mas que seria possível saber se eles são profetas de Deus ou não pelos frutos, pela vida daquela pessoa, pelo testemunho dessa pessoa no meio da comunidade. É aquele princípio bíblico: Deus não usará uma pessoa que vive uma vida irregular com ele, uma vida sem perfeita comunhão com ele. Ok? Então essa é uma primeira regra de ouro para você saber se o tal profeta ou a tal profecia é de Deus ou não. Os frutos, a vida, o testemunho de vida cristã desse profeta. A segunda regra de ouro está em Gálatas, capítulo 1 e verso 8. O apóstolo Paulo nos diz que ainda que um anjo desça do céu ensinando uma outra coisa, ensinando verdades ou ensinando doutrinas que contrariem a palavra de Deus, pode ser um anjo, pessoal. É considerado um falso profeta. Deve ser considerado maldito, ou anátema, nas palavras do apóstolo Paulo. Então, a primeira regra de ouro, o próprio testemunho, os frutos da vida do profeta. Segundo filtro que você pode utilizar é se o ensinamento daquele profeta corresponde com a palavra de Deus. Se entra em contradição com as Escrituras, é uma falsa testemunha, é um falso profeta. A terceira regra, e essa é um checkmate, é uma criptonita na profecia e no profeta. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 ao 22. O Senhor instrui o seu povo que quando surgisse alguém falando em nome do Senhor, no meio do povo de Deus, e a tal profecia não se cumprisse, era uma evidência de que o profeta era falso. Simples assim. Profetizou em nome do Senhor, ou em seu próprio nome, e a profecia não se cumpriu, é uma falsa profecia. Não tem uma outra explicação. Ok? Mas há uma quarta regra, e essa é muito interessante. Está em Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 ao 3. Lá o Senhor diz que se surgir um falso profeta, profetizar palavras em nome do Senhor, e der um sinal, e o tal sinal suceder,
Olha que interessante. Então, alguém que fala em nome do Senhor dá como evidência, promete como evidência um sinal, o tal sinal acontece, mas este profeta leva o povo a se afastar de Deus ou a um desvio na fé. A recomendação do Senhor em Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 3, é que não siga ou não ouçam o tal profeta, porque nessa situação que a profecia se cumpriu, que o sinal sucedeu, mesmo assim, o resultado daquilo é um afastamento da verdade, é um afastamento da comunhão com Deus. Deus está permitindo aquilo para provar o seu povo. Então, olha, rapidamente, primeira regra de ouro, Mateus 7, 15 ao 16, a vida do profeta. Segunda regra de ouro, se o ensinamento do tal profeta entra em contradição com a Bíblia. Terceira regra de ouro, e essa é fulminante, se a profecia não se cumprir, é sim, senhor, um falso profeta. Quarta regra de ouro, se a profecia acontecer, mas o resultado daquilo for um afastamento da verdade, um afastamento da fé, um desvio da fé, também devemos rejeitar como um falso profeta, porque aquilo é uma situação especial permitida por Deus para provar a obediência do seu povo. Então fica essas dicas aí para vocês, muito cuidado com os falsos profetas, cada dia mais que se aproxima o tempo do fim, eles surgirão e muitos deles no nosso meio. Deus te abençoe.